Olá pessoal, eu sou a professora Érica e hoje nós vamos falar sobre coesão e coerência, né? Em especial coesão, os dois tipos de coesão. Para a aula de hoje eu pedi para vocês lerem o texto teórico que já está disponível lá no Blackboard ou por e-mail, certo? Então, dando continuidade à nossa aula 2, né, que nós falamos sobre os critérios de textualidade, nós vimos que coesão e coerência são dois critérios importantes aí para os textos, né? Então, quando a gente fala de coesão, existem dois tipos diferentes de coesão: a coesão sequencial e a coesão referencial. Coesão sequencial são aqueles mecanismos que nós utilizamos para dar progressão ao texto, para dar sequência ao texto. Então, como nós conectamos as partes desse texto, né? Então, em especial, nós estamos falando aqui de organização das ideias e também estamos falando do uso de conectivos. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Quando a gente fala de coesão referencial, nós estamos falando de mecanismos de referência, de retomada do texto, né? Então, são elementos que que retomam ideias ou apresentam ideias no texto. Exemplo: João estuda direito. Ele está no quarto semestre. Ele está retomando João, né? Então, isso nós chamamos de coesão referencial. São mecanismos de retomada. Vocês vão precisar saber a diferença de coesão referencial e sequencial? Sim, olha o spoiler, né? Então, observem bastante essas diferenças. Quando a gente fala de coesão referencial, um dos principais erros que eu vejo as pessoas cometendo é o uso dos pronomes demonstrativos nos textos, né? Então, para que a gente fale um pouco mais sobre o uso dos pronomes demonstrativos, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de deixes. São esses mecanismos de retomada de ideias, de apresentação de ideias, ou seja, de referência, coesão referencial, né? Estou usando esse nome aqui porque é um nome bastante comum aí nos editais de concurso público, mas coisa simples. Quando a gente fala de referência, então vocês vão ver que existem duas formas de referenciar uma ideia no texto, né? Então, pense na ideia. Ou a ideia está sendo apresentada, que vai ser desenvolvida lá na frente, ou a ideia está sendo retomada, né? Os mecanismos de retomada são muito mais comuns na língua do que os mecanismos de apresentação, né? Então, quando a gente fala aqui do mecanismos de apresentação, nós estamos falando aqui de catáfora. Então, catáforas são mecanismos de apresentação. Em relação ao uso dos pronomes demonstrativos, vocês vão ver que isso quebra um pouquinho a lógica tradicional, né? Então, a tia Teteca ensinou pra gente, né, o uso dos pronomes demonstrativos a respeito da proxêmica, né, dos objetos, ou seja, da proximidade dos objetos. Então, ela usa assim: este é utilizado para quando o objeto está próximo, né, da gente. Então, este celular, porque está perto de mim. Esse caderno, né, quando está perto do nosso interlocutor, da pessoa com quem nós falamos, e aquele quando está distante dos dois, né? Então, essa é a lógica dos pronomes demonstrativos. Agora, no texto, nós não podemos seguir essa lógica, nós vamos seguir a lógica aqui da apresentação ou retomada de ideias. Então, como é que funciona? Se eu estou apresentando uma ideia que vai ser desenvolvida, ou seja, se eu estou fazendo uma catáfora, né? Vamos usar o pronome este, isto e suas variações, esta, estas, etc. Né? Então, por exemplo, estes são os materiais. Dois pontos. Lápis, papel, caneta. Então, eu tenho um mecanismo de apresentação. Então, o pronome demonstrativo está apresentando uma ideia, mas ela só vai ser desenvolvida lá na frente. Ok? E nós temos também a retomada de ideias, né? Nós chamamos essa retomada de anáfora. Então, anáfora é retomada de ideias, muito mais frequente, né, na nossa língua. Então, papel, caneta, lápis, esses são os materiais necessários. Então, primeiro eu tenho o referente, depois eu tenho o mecanismo de retomada. Então, isso que nós chamamos de anáfora. Então, anáfora, mecanismos de retomada, e catáfora, mecanismos de apresentação. Então, em relação ao uso dos pronomes demonstrativos, quais são os mecanismos, quais são os pronomes necessários aí para anáfora? Esses, isso, né, e suas variações. Então, esses são os pronomes que nós usamos para retomar ideias no texto. Tem exceção? Tem. Então, muitas vezes nós usamos a lógica da proximidade para evitar ambiguidade no texto. Então, imagina um exemplo aqui. Pedro e João são irmãos. Este é o mais velho, né? Porque eu estou usando o mais próximo, referente mais próximo. Aquele, o mais novo. Aquele, o mais distante, né? Então, por que a gente usa a lógica da proximidade? Porque eu não posso usar ele é o mais velho. Por quê? Ambiguidade. Eu tenho dois referentes possíveis. Né? Então,
Eu posso fazer uso do pronome demonstrativo como proximidade, né? Usando a lógica da proximidade para evitar ambiguidade. É a única forma de fazer isso em português? Não. A gente pode usar o primeiro, o segundo, né? A gente também pode fazer esse tipo de retomada. De qualquer forma, é importante que nós evitemos ambiguidade no texto, né? Como nós já vimos isso na nossa aula 5, na verdade essa é a nossa aula 3, mas a aula 5 já foi publicada, né? Então na aula 5 nós vimos que a ambiguidade é um dos vícios de linguagem bastante preocupantes aqui em textos acadêmicos, científicos e profissionais, né? Então, essa lógica é invertida para evitar ambiguidade. Porque eu não posso usar esse é o mais velho nessa frase, né? Esse é o mais velho, porque eu tenho dois referentes, Pedro e João, né? Então, causaria ambiguidade no texto. Então, pessoal, quando a gente fala aqui de catáfora, né? Apresentação de ideias e anáfora, retomada de ideias no texto, ok? Então, vamos fazer uma listinha aqui de alguns erros que eu ando observando aí em relação a, eu vou chamar aqui de lista de pecados de coesão e coerência, né? Então, são erros que eu observo com bastante frequência aí em textos, em redações, etc, né? Então, vamos começar falando da diferenciação do esse e este. Eu já expliquei para vocês. Então, não troca este e esse, o que pode causar ambiguidade no texto, né? Então, nós vimos que o este, ele apresenta uma ideia, mas ele também pode se referir a uma ideia atual. Por exemplo, nesta semana, na semana em que nós estamos, né? Neste texto, no texto que você está produzindo, né? Este autor, você está se referindo a você mesmo. Então, muitas vezes eu vejo isso nos textos acadêmicos, quando você fala, olha, este autor fala sobre isso. Quando você fala este autor, você está falando de você mesmo. Então, se você estiver se referindo a outro, é esse autor, ok? Ou então, neste texto, é o texto que você está produzindo, e não no texto que você está fazendo referência. Então, se você está fazendo referência, é nesse texto, ok? Então, o este e suas variedades, né, vão se referir a atual ou a uma projeção de desenvolver uma ideia futuramente, né, ou fazer uma catáfora, como nós vimos. E o esse vai retomar ideias, né, no texto, ok? Um outro erro bastante comum, o uso do o mesmo. Vocês devem encontrar isso todas as vezes que vocês entram no elevador, né? Tem uma plaquinha lá. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se disponível neste andar. Pessoal, o mesmo não pode ser usado como mecanismo de anáfora, ok? Então, tente sempre substituir ao macete. Tente sempre substituir o mesmo por ele ou a mesma por ela. Se você conseguir substituir, use ele, ela ou qualquer outro pronome. Okay? Então, antes de entrar no elevador, verifique se ele encontra-se disponível neste andar, né? Então, o uso do mesmo como mecanismo de retomada, tá? Não pode. Pecado. Terceiro pecado aqui, repetir palavras no parágrafo, né? Então, a nossa meta a partir de agora é usar a palavra apenas uma vez no parágrafo, né? No máximo, a gente vai dobrar a meta, né? Horrível essa, desculpa. E vamos usar duas, né? A segunda vez como uma forma de enfatizar uma informação. Então, a nossa meta é usar a palavra apenas uma vez no parágrafo. Então, como é que a gente vai fazer para evitar essa repetição? Pessoal, vocês podem usar aí diversos mecanismos. Sinônimo, vocês podem trocar aí por um pronome, seja um pronome pessoal, um pronome demonstrativo, né? Ou mesmo usar a elipse, né? A elipse é uma das nossas principais estratégias, né, para evitar repetição de palavras, tá? Então, isso aqui é tão importante que esse é nosso terceiro pecado, né? Economizar a elipse é pecado, né? Então, murrinhar a elipse é pecado. Então, o que é elipse? A elipse é a omissão de um termo subentendido. Então, a elipse é a omissão de um termo subentendido. Pessoal, quando a gente fala de elipse aqui, vocês vão ver que ela é importantíssima. Então, quanto mais você usar, melhor, ok? Então, eu gosto de falar sobre a minha família. Você gosta de falar sobre a sua. A palavra família fica subentendida, né? Depois da palavra sua. Então, isso é uma elipse, né? Então, você deixar omitir. A ideia está presente, mas a palavra ou a expressão não está. Então, quanto mais elipse você usar no seu texto, melhor, né? Um outro elemento importante aqui, né? O uso de através e por meio de, né? Então, através dá uma ideia de atravessar fisicamente. Apesar de nós não utilizarmos no nosso dia a dia, especialmente em concurso, em bancas de seleção, o pessoal costuma pegar bastante pesado nisso, né? Então, através dá uma ideia de atravessar, né? Então, nadei através da piscina, enfim, fui para a Asa Norte através do buraco do tatu,
você atravessou o buraco do tatu, né? Agora, aprendi por meio dos livros, né? Então, fiquei sabendo disso por meio de minhas amigas, né? Então, sempre que não tiver essa ideia de atravessar fisicamente, prefira por meio de, ok? Tô com a minha listinha aqui, por isso que eu tô aqui, ó, olhando aqui embaixo aqui os principais erros, né? Nós temos aqui também o erro em relação ao uso dos porquês, né? Então, o uso dos porquês é um erro bastante comum, né? Então, ainda mais hoje em dia que o pessoal usa PQ, né? PQ. Então, rapidamente aqui o uso dos porquês. Então, nós temos 4 porquês na língua portuguesa, né? Isso se dá porque nós temos 4 classificações morfológicas diferentes, 4 funções morfológicas diferentes, né? Então, nós temos porquê junto, separado, com acento e sem acento. Vamos começar com os porquês acentuados. Por quê? Ó, vocês vão ver que os porquês mais comuns são aqueles porquês de pergunta e resposta, né? E eles vêm sem acento. Significa que os acentuados são casos mais específicos na língua. O porquê junto e com acento, ele é um substantivo. Então, antes desse porquê, você vai encontrar 3 classes gramaticais: artigo, numeral ou pronome. Exemplos: não entendo o porquê de sua dúvida. Então, nós temos o artigo antes do porquê, né? Inclusive, esse é o único porquê que vai para o plural, né? Que, como todo substantivo, pode ir para o plural. Nós temos também como todo substantivo, não. Existem substantivos que não vão para o plural, tá? Observação aqui importante. Enfim, nós temos numerais. Temos 4 porquês em português. 4 porquês. Então, numeral, né? E o porquê no plural, né? E nós temos pronome. Este porquê é o mais fácil, é o mais simples, né? Então, pronome demonstrativo antes do porquê. Então, substantivo junto e com acento. Okay? Então, esse é o nosso primeiro critério de eliminação. Você está escrevendo um texto, primeira pergunta que você faz, é um substantivo? Se for um substantivo, é junto com acento, acabou. Se não for um substantivo, a segunda pergunta que você vai fazer é o seguinte: vem no final da oração, né? Então, o porquê separado e com acento, ele sempre vem ao final da oração. Exemplo: chegou tarde? Por quê? Então, final da oração. Esse porquê, ele vem separado e com acento, porque quando o que estiver no final da oração, ele sempre vem acentuado. Então, o que, esse que é acentuado porque vem no final da oração, ok? Então, por que é o nosso segundo critério? Porque se ele tiver um artigo antes e vier no final da oração, o nosso primeiro critério de eliminação é o mais importante. Então, ser substantivo é mais importante do que estar no final da oração, né? Então, de um modo geral, esse porquê aí, ele é um pronome interrogativo, né? Então, separado com acento, final da oração. Pessoal, os porquês mais comuns, que são aqueles sem acento, né? Que a tia Teteca ensinou pra gente, que é o porquê de pergunta e o porquê de resposta, toma muito cuidado com isso. Então, o porquê separado, que é o porquê de pergunta, né? Na verdade, ele é um pronome interrogativo, mas ele também pode ser um pronome relativo. Então, ou seja, ele pode também vir numa afirmação, né? Então, cuidado, porque a gente fica com esse macete de porquê de pergunta e muitas vezes a gente ignora que ele também pode ser um pronome relativo e a gente pode errar por causa disso, né? Então, o meu macete é: sempre procure substituir. Então, o porquê separado e sem acento, ele é substituível por qual motivo, por qual razão, pelo qual, pelas quais, né? Ou essas variações de pelo qual, pelas quais, etc. Né? Então, exemplos aqui. Por que você chegou tarde? Né? Por qual motivo você chegou tarde? Dá para substituir, né? Então, o motivo por que cheguei tarde não importa, né? Então, o motivo pelo qual cheguei tarde não importa. Então, esse porquê também vai ser separado e sem acento, né? E por último, nós temos o porquê junto sem acento, que ele é uma conjunção, né? Ele é semelhante a pois, uma vez que, né? Que é o meu próprio macete. Tenta sempre substituir, né? Que é o porquê de resposta da tia Teteca, né? Cuidado. Então, nós temos aí, chegou tarde porque estava doente, pois estava doente. Então, ele é substituível por outras conjunções ou locuções conjuntivas, né? Então, pessoal, é isso. Nós temos aí as diferenças dos porquês. Cuidado, talvez eu possa cobrar isso de vocês, talvez seja um spoiler, vai saber, né? Então, observem aí o uso dos porquês também. Outra coisa importante, né? A diferença de agente junto e agente separado, né? Então, agente junto é aquele que age, né? Então, agente da Polícia Federal, né? Agente da... enfim,
agente da passiva, olha que a primeira coisa que vem à cabeça, né? Aquele que age na voz passiva, né? E agente, separado é a mesma coisa que nós, né? Então, cuidado que também é uma expressão muito informal muito informal. Então, evite usar a gente em textos formais. Procure usar nós. Lembrando de regrinha básica aqui, se você está usando a gente, o verbo tem que ser conjugado no singular, né? Então, a gente vai, a gente foi e não a gente vamos, a gente fomos, enfim, qualquer coisa do tipo. Outro pecado da coesão e coerência aí também, né? O uso do mas, mais e o mas com acento, né? Então, o mas, né? Liga ideias opostas, né? Macete, troque por porém, né? Mais dá uma ideia de intensidade, né? Pode ser, no caso, um advérbio, né? Intensidade ou soma, né? Preciso estudar mais, né? E o mas, adjetivo, né? Sinônimo de ruins, né? Meninas más, né? Por exemplo. O que mais? Um importante aqui. Afim junto e afim separado, né? Afim separado, né? Dá uma ideia de finalidade ou vontade, né? Então, estou afim de comer um hambúrguer, né? Então, com vontade de, ou finalidade, né? Estudei a fim de ser aprovado, com a finalidade de ser aprovado, né? E o afim junto dá uma ideia de semelhança, né? Convidei os familiares e afins, semelhantes, né? Então, cuidado aí para não confundir, ok? O que mais? Em relação à demonstração de tempo, nós temos aí o a e o a, né? Então, o verbo haver, ele sempre vai indicar tempo passado, né? Tanto que é pleonasmo você falar há anos atrás. Se há anos, só pode ser atrás, né? Então, esse a aqui sempre retomando tempo passado. E o a indicando futuro, né? Daqui a pouco, né? Então, futuro. O que mais? Um interessante aqui. De encontro a e ao encontro de. Então, de encontro a, de encontro a dá uma ideia de choque, né? Conflito, discórdia, né? Então, suas ideias vieram de encontro às minhas, ou seja, a gente discorda, né? E ao encontro de, o oposto, né? Ideia de concordância, junção. Então, suas ideias vieram ao encontro das minhas, ou seja, nós concordamos, né? Ou então vou ao encontro dos meus amigos, né? Junção, ok? O que mais? Vamos lá. Onde, uso do onde, isso aqui é importantíssimo. Primeira coisa, o onde só pode fazer referência para lugar. O onde só faz referência para lugar. Cuidado, porque é a coisa mais comum usar o onde para referir a outras coisas, né? Por exemplo, o livro de onde tirei as informações. Livro não é lugar, então eu não posso usar o onde aí. O livro do qual retirei as informações, ok? Então, cuidado, o onde só faz referência para lugar. Pode ser físico ou imaginário, né? Mas tem que ser lugar. Então, nós temos aí o onde e o aonde. Então, o onde, sempre lugar físico, fixo, aliás, né? Por exemplo, lugar onde moro, né? Enfim, a cidade onde vivo, ok? E o aonde, né? Lembra que o a aí também é uma contração, né? De uma preposição, então é a para substituir por para onde, né? Então, aonde você vai, para onde você vai, ok? Então, aonde dá uma ideia de movimento, né? Um lugar móvel, né? Por causa da preposição aí contraída, né? Então, e a única outra contração possível aí com onde é o donde, que é a mesma coisa que de mais onde, né? Que a gente também quase não usa mais, né? Donde viestes, né? Mas você pode substituir por de onde você vem, não tem problema, tá? Mas lembre-se, regra geral, o onde só faz referência para lugar. As duas únicas contrações possíveis é o aonde e o donde. Então não vem pronde, onde, né? Tem uma música antiga aí de Cidade Negra que é assim, aonde você foi morar, aonde, né? Então a letra é essa, né? Aonde você foi morar. Então, a menos que a pessoa more num trailer, né? Cara, foi péssima essa piada, foi mal. Desculpa, gente, não resisti à tentação. Enfim, onde só faz referência para lugar. Mal com L e mal com U, né? Mal com L é um advérbio, mal com U é um adjetivo, né? Então, para você não ficar fazendo análise morfológica, macete. Mal com L, contrário de bem, né? O meu macete muito, muito, muito ruim. Lembra que o E e o L são parecidos, só que o L é comprido e o E é curto, entendeu? Tá, foi péssimo. E o mal com U, né? É adjetivo, então você pode substituir por bom, né? E não é errar o mal. Outra péssima, né? Foi mal. Enfim.
Macetes ruins ajudam a gente a decorar as coisas. Que mais? Ah, interessante, ó. Traz com Z e traz com S. Vejo isso muito frequentemente no texto, né? Ó, traz com Z e traz com S, né? Então, às vezes, as pessoas confundem esses dois. Então, o macete importante aqui é o seguinte. Você está conjugando um verbo, tá na dúvida se você coloca Z ou S. O que você faz? Vai lá no infinitivo. No infinitivo tem Z? Se no infinitivo tiver Z, o verbo conjugado vai ter Z. Se o infinitivo tiver S, né, vai ser, se o infinitivo não tiver Z, vai ser com S. Exemplo, se eu quisesse, você tá quisesse, é com Z ou com S? Quisesse. Então, quisesse vem do verbo querer. Querer não tem Z, então quisesse também não vai ter Z, né? Agora, traz vem do verbo trazer. Trazer tem Z? Tem. Então, conjugado, o verbo também tem Z. Então, lembra disso, tá? Então, traz com Z, verbo, traz com S, posição. Ok? Tem mais um. Se não, junto e o se não separado. Olha só. Se não junto e se não separado. Se não separado, dá uma ideia de condição, né? Então, se não estudar, não será aprovado. E o se não junto dá uma ideia de contrariedade, do contrário, né? O meu macete é esse, tente substituir por do contrário, ao contrário, né? Do contrário, né? Então, por exemplo, estude, se não, reprova. Estude, do contrário, reprova, né? Então, às vezes, a posição, a ordem da oração já vai interferir, tá? Então, se não separado e se não junto também é o nosso último pecado do dia, né? O pecado da coesão e coerência. Pessoal, então o objetivo da aula hoje é falar um pouquinho sobre coesão e coerência, em especial coesão, apresentar alguns erros mais frequentes aí no texto, obviamente não são os únicos, né? A minha dica para vocês é que vocês façam uma listinha, a partir do momento que vocês vão aprendendo essa diferença, vão colocando nessa listinha, para que vocês se lembrem e utilizem esses mecanismos de forma correta, ok? Lembrando que às vezes um conectivo errado, uma conjunção errada atrapalha aí, inclusive, a interpretação do próprio texto. Por isso que é importante que a gente se lembre que mesmo que um mecanismo não esteja ligado diretamente a uma ideia, ela pode interferir diretamente aí na interpretação. Portanto, quando eu falo de mecanismos de coesão e coerência, aqui eu não estou falando necessariamente do conectivo, da conjunção, mas são outros elementos, outras estratégias que também mantêm o texto unido. Ok? Então, pessoal, essa é a nossa aula 3, eu espero que vocês tenham gostado e nos encontramos aqui nas próximas aulas, tá? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau!